E aí, pessoal, sou a professora Bárbara Furquim, professora de vocês de História do 9º ano. E nessa aula a gente vai falar sobre a Revolução de 1930, uma importante parte da história do Brasil num período de mudanças, transformações políticas. E quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula é a nossa intérprete, a Bia. E a gente já pode começar. Bom, primeiro, qual é o objetivo da nossa aula? Um deles é analisar o cenário político do Brasil nas eleições, na eleição presidencial de 1930, e o outro é compreender de que maneira Getúlio Vargas se tornou presidente do Brasil. Isso mesmo, porque dentro dessa Revolução de 1930, que inclusive existem aí algumas ideias que colocam que talvez ela não tenha sido uma revolução, dentro disso tudo a gente vai ter um presidente assumindo o Brasil, que é muito conhecido, e a gente vai ver o início da história política dele, né, dentro do Brasil, que é o Getúlio Vargas. Bom, vamos retomar alguns conceitos. Você lembra o que era a chamada política do café com leite? Aqui a gente tem uma imagem, uma charge que mostra, ironiza essa política do café com leite. Mais ainda, você lembra quais eram as reivindicações do movimento tenentista? Bom, antes da gente falar sobre a política do café com leite e essas reivindicações que existiam dos tenentes, a gente tem que pensar um pouco o que se vivia no Brasil nesse período. O Brasil ele tinha acabado desde 15 de novembro de 1889, o Brasil havia sido proclamada a República do Brasil através de um golpe militar. Os militares conseguiram tirar Dom Pedro II do poder e o Brasil havia se tornado, pela primeira vez da história dele, tinha se tornado uma república. Uma república é um modelo político onde você vai ter os representantes políticos que vão ser escolhidos, tanto de maneira direta ou indireta, direta a população escolhendo, ou indireta alguns grupos ali da sociedade, dos políticos no parlamento, enfim, escolhendo os representantes. Nesse momento, nessa primeira república do Brasil, que vai então de 1889 até 1930, ou seja, até essa revolução de 1930, esse período ele teve o apelido, ele foi chamado de República do Café com Leite. Por quê? Porque ela ficou conhecida como uma aliança entre Minas Gerais e São Paulo. Minas Gerais, um grande produtor de laticínios, né, criava animais, e São Paulo, o grande produtor de café. Eles então, São Paulo e Minas Gerais, controlavam a política no país, inclusive controlavam também a economia do país. E eles revezavam a indicação de candidatos à presidência. Ou seja, ora era a região de Minas Gerais que colocava o seu candidato a ser o presidente, ora era o de São Paulo. Existia então se revezava o poder nacional dentro ou de Minas Gerais ou de São Paulo, ou seja, a política do café com leite. Essa política, inclusive, ela era utilizada, eles usavam o chamado voto de cabresto, onde existia um voto que era imposto à população, ou seja, as pessoas que podiam votar, também não era todo mundo da população que podia votar, essas pessoas, às vezes, até de maneira violenta, elas eram obrigadas a votar nos candidatos a que os coronéis, os donos das terras, os barões do café determinavam que seriam os candidatos da vez. Dentro de toda essa situação de corrupção que existia na Primeira República, a gente vai ver o movimento tenentista, que defendia a moralização da administração pública, o fim da corrupção eleitoral, o voto secreto, a justiça eleitoral confiável, o ensino gratuito e obrigatório de qualidade para todos. Ou seja, o movimento tenentista, ele tentava acabar com essa política corrupta da República do Café com Leite. E a gente vai ver que isso tudo é o momento, a situação em que se vivia, né, no Brasil. Primeira República, República do Café com Leite, esse domínio de Minas e São Paulo, e o movimento tenentista, militares que tentavam acabar com esse processo de corrupção que existia nessa Primeira República. Bom, em 1930, a chamada política do café com leite, ela vai ser rompida.
É claro que ela vai ser rompida nesse momento, mas já existia a proposta do fim dela há muito tempo, dentro do movimento tenentista. Quais fatores levaram ao rompimento desse modelo político e quais mudanças ocorreram no país? É sobre isso que a gente vai falar, sobre a Revolução de 1930 e como ela vai transformar os rumos políticos do Brasil. Aqui a gente tem uma charge que vai mostrar novamente esse domínio, né, que existia de Minas e São Paulo, onde os outros estados só tentavam chegar até esse poder. Bom, dentro dessa Revolução de 1930, a gente vai ver que vai existir a ascensão de um dos maiores estadistas que o Brasil já teve. Seja por um lado, que por muitas pessoas colocam como negativo, ou algumas pessoas colocam como positivo, querendo ou não, ele foi um dos grandes, um dos maiores estadistas, não só do Brasil, como da América como um todo, Getúlio Vargas. Na cidade, geralmente, provavelmente onde você mora, existe alguma rua, algum colégio, né, alguma praça, com o nome Getúlio Vargas. Ele foi o presidente que mais teve no poder durante uma presidência, enquanto o Brasil foi república. A sua ascensão, ou seja, o seu poder, ele chega à presidência em 1930 e ele vai colocar fim a política do café com leite, e é isso que a gente vai ver, como que ocorre esse fim da política do café com leite. Aqui, inclusive, a gente tem um busto, né, de Getúlio Vargas numa praça em São Borja, no Rio Grande do Sul, local, inclusive, da onde ele é, a região dele. O fim da política do café com leite. Os anos de 1920, eles foram marcados por uma grande crítica a essa política do café com leite, principalmente, né, por esse movimento tenentista, já falado. Em 1929 vai ocorrer uma grande crise econômica mundial, tem vários nomes, né, a queda da Bolsa de Nova York, o craque da Bolsa de Nova York, que vai desestruturar não só a política nova-iorquina, a política, né, dos Estados Unidos, mas vai desestruturar a política de várias regiões, inclusive do Brasil, que era o maior exportador de café para a América como um todo e para os Estados Unidos. A gente vai ver que isso vai afetar totalmente as exportações do café no Brasil, e essa crise vai acabar afetando os produtores de café e não vai tardar, essa crise ela vai acabar refletindo na política. Isso porque quase todos, a política ela estava totalmente ligada a esses produtores do café. Inclusive, muitos dos presidentes eram barões do café, né? Aqui a gente tem uma imagem, né, da posse de Washington Luiz, que era o presidente que estava nesse momento anterior à Revolução de 1930, e com destaque, a gente vê ali em vermelho, Getúlio Vargas estava entre os ministros desse, então, presidente Washington Luiz. Ele já fazia parte do cenário político. Bom, chegamos aqui na nossa primeira atividade. Gente, lê aí com toda atenção, copia, responde no caderno e a gente já volta para ver se vocês conseguiram captar todas as ideias desse conteúdo.
Então, vamos ler essa atividade? Olha só. O ciclo do café foi o período da história econômica do Brasil, né? Iniciou em meados do século XIX e teve seu fim na primeira parte do século XX. Ou seja, esse momento da Primeira República vivia-se o ciclo do café. Em 1929 ocorreu uma grande crise econômica internacional, a queda da Bolsa de Nova York, e indique como essa crise afetou a economia cafeeira no Brasil. E a gente vai ver que ela vai afetar as exportações do café. O Brasil era um dos grandes exportadores de café do mundo. E os produtores do café acabaram criando diversas dívidas e dessas dívidas não se tardou para refletir politicamente, uma vez que os políticos estavam ligados às fazendas de café. Bom, a eleição presidencial de 1930 é aqui que começa a coisa que vai levar a essa Revolução de 1930. Na eleição de 1930, pelo acordo da política do café com leite, aquele que oscilava, ora é Minas Gerais que está no poder, ora é São Paulo que vai ser indicado a estar no poder, o governador de Minas Gerais, né, Antônio Carlos, ele deveria ser o candidato a ser indicado. O momento era a indicação de Minas Gerais. E a gente vai ver que o então presidente, que inclusive não era paulista, ele era do Rio de Janeiro, mas ele tinha toda uma influência dentro da política paulista, por isso conseguiu ascender dentro da política do café com leite. O Washington Luiz, ele vai fazer o seguinte, ele vai indicar para o governador de São Paulo, Júlio Prestes, para concorrer à eleição presidencial. Ou seja, ele vai burlar a política do café com leite, de oscilar o poder, e vai indicar um paulista, Júlio Prestes. Isso tudo vai acabar causando um grande problema. Claro que vai se juntar a isso vários grupos e de outros estados, outras regiões que estavam sendo muitas vezes deixados de lado. E eles vão conseguir uma força maior nisso tudo através de Minas Gerais, que vai romper com a política do café com leite, ali o acordo que existia com São Paulo, e vai acabar se juntando com outros estados, principalmente o Rio Grande do Sul e a Paraíba. E eles vão formar um novo partido político, que é chamado de Aliança Liberal, né? E daí, nessa Aliança Liberal, eles vão ter então os seus candidatos. O candidato a presidente da Aliança Liberal era o gaúcho Getúlio Vargas e o candidato a vice-presidente era o paraibano João Pessoa. Importante dizer que nesse período eram candidaturas diversas. Então existia a candidatura para presidente e a candidatura para vice-presidente, né? Mas ambos faziam parte ali desse partido Aliança Liberal. Aqui a gente tem um cartaz da campanha presidencial da Aliança Liberal, que coloca, né, aqui Getúlio Vargas para presidente, João Pessoa como vice, né, todas as propostas que eles tinham. Quais eram as principais, então, propostas desse partido Aliança Liberal? Eles já tinham a intenção de acabar com essa República do Café com Leite. E daí a gente vai ver que algumas das propostas são o voto secreto, pois o voto não era secreto, e isso acabava levando a todo o processo do voto de cabresto, a violência com relação ao voto. Um incentivo à indústria nacional, isso era importante porque aquela política do café com leite, ela deixava de lado a industrialização e beneficiava a agricultura apenas. Isso trouxe um certo retrocesso para a industrialização do Brasil, que já estava, inclusive, bastante atrasada. As leis trabalhistas, eles exigiam a colocação de leis trabalhistas que não existiam de uma maneira realmente que beneficiava e trazia direitos para a população. A anistia de tenentes rebelados, aqueles que tinham feito o movimento tenentista, ou seja, eles estavam do lado dos tenentes também. E com essas promessas de campanha, Vargas foi se tornando cada vez mais popular, inclusive em regiões do interior do Brasil. E isso tudo em meio a um cenário de crise, porque a política do café com leite estava em crise e a economia nacional também por causa das exportações do café. Aqui a gente tem uma imagem do Getúlio Vargas com o João Pessoa. E chegamos à nossa atividade. Quero que vocês copiem, respondam no caderno e nós já vemos, se voltamos para ver se a resposta está correta.
Então, vamos dar uma olhada nessa atividade? Quais eram as principais propostas da Aliança Liberal? A gente vai ver que eram o voto secreto, o incentivo à industrialização nacional, as leis trabalhistas, a anistia, ou seja, a liberdade aos tenentes que haviam se rebelado no movimento tenentista. Bom, qual vai ser o resultado dessa eleição? Nas eleições, o Júlio Prestes ele vai vencer. Inclusive, existem vários questionamentos. Será que essa eleição foi correta? Como existia o voto de cabresto ainda? Será que ela foi exatamente, as urnas foram vistas de uma maneira correta, verdadeira? Mas, seja como for, a oposição que existia contra Júlio Prestes, ela não se conformou com essas derrotas nas urnas e com o apoio de ex-tenentes ela começou a conspirar contra o governo. Vários jornais colocavam que não havia sido justo, que era necessário ter uma nova eleição, e a gente vai ver que vai ter um fato que vai acelerar todo esse processo, inclusive vai acelerar e vai ajudar essa oposição, porque em julho de 1930, João Pessoa, que era o candidato da Aliança Liberal, o candidato a vice-presidente, ele vai ser assassinado. Existem várias histórias ali, várias fofocas, histórias que colocam que ele foi um assassinato passional, em outros casos colocam que foi assassinado a mando de seus rivais na política, mas seja como for, a oposição ela vai utilizar esse assassinato como um meio, um estopim ideal para conseguir acelerar a comoção nacional e para conseguir derrubar aquele governo que era o de Júlio Prestes e tentar então modificar a estrutura política do Brasil. Bom, aqui a gente chega na nossa atividade, né? Quero que vocês copiem e respondam no caderno de vocês. Já voltamos para ver se está tudo certo. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? Qual o fato que acelerou os acontecimentos que levaram à Revolução de 1930? E aqui a gente tem uma imagem da bandeira da Paraíba, que inclusive já é ali um enunciado do que levou à Revolução de 1930. Essa bandeira, ela foi uma bandeira que foi feita, inclusive, pela morte, pelo assassinato de João Pessoa, onde eles tentavam, através dessa bandeira, colocar que a morte de João Pessoa não seria esquecida
onde existiria então a ideia da posse de um novo governo, né? Bom, a gente vai ver que o fato que aconteceu em julho de 1930, quando João Pessoa, que era o candidato a vice-presidente de Vargas, ele vai ser assassinado a mando de seus rivais da política, né, da Paraíba, e existem várias outras histórias que falam que isso está ligado ao assassinato passional, entre outras questões. Ele vai ser, então, esse assassinato, ele vai ser usado pela Aliança Liberal para criar um clima de comoção e para conseguir derrubar o governo que havia sido eleito. Bom, e aí a gente entra, foi uma revolução? Ou foi um golpe? Porque quando a gente fala de uma república ou de um governo instaurado, a gente fala que a única maneira de você ascender ao poder político é através de uma eleição. No entanto, a gente vai ver que em 3 de outubro de 1930 vão ocorrer vários movimentos em vários estados como uma oposição a esse governo de Júlio Prestes. A gente vai ver que várias camadas da população vão aderir, inclusive, a essa situação, e a gente vai ver que rebeldes liderados pelo Getúlio Vargas vão partir lá do Rio Grande do Sul, indo em direção ao Rio de Janeiro, dispostos a derrubar o governo. O Rio de Janeiro, inclusive, era a capital do Brasil no período, então por isso que eles se direcionaram para lá. E nós vamos ver que uma junta militar vai derrubar Washington Luiz. Por que Washington Luiz? Porque o Júlio Prestes, ele havia sido eleito, mas ainda não havia tomado posse, como presidente. E eles retiram Washington Luiz e vão entregar o poder provisoriamente, de uma maneira provisória, a Getúlio Vargas. São militares que vão, então, ajudar, que também faziam parte do movimento tenentista. É importante a gente dizer que existem vários relatos que não escrevem e não dizem que foi a Revolução de 1930, mas que foi um golpe militar de 1930. Essas são questões que na história sempre vão acontecer e tudo vai partir do olhar que as pessoas vão ter sobre a história, de que posição elas estão, não é? Bom, o que nós vimos então nessa aula? A gente viu que a República do Café com Leite, ela estava bastante instável, existia muita corrupção, os tenentes eles estavam questionando toda essa situação, vamos ter uma crise que vai trazer problemas econômicos para o Brasil, e em meio a tudo isso a gente vai ver que em uma situação política, por causa da República do Café com Leite, vai estourar aí uma ideia de um novo partido, a Aliança Liberal. Essa Aliança Liberal vai ter como candidato a presidente Getúlio Vargas, que através de um golpe militar ou de uma revolução, a gente vai ver que ele vai assumir o poder da presidência no Brasil em 1930. Isso aí, até!